Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu quero compartilhar nesta noite com vocês no livro de Lucas, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 1, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Verso 10, a última parte do versículo. Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Meus queridos amigos e irmãos, nesta noite eu gostaria de falar um pouco sobre este assunto e quero dar um tema para o mesmo. Eu quero falar nesta noite sobre 6 características de um pescador. As 6 características de um pescador, meus queridos irmãos, é necessário para que ele faça uma boa pesqueira. A primeira característica é conhecimento, a segunda característica é sabedoria, a terceira característica é confiança, a quarta característica é coragem, a quinta característica é constância e a sexta característica é paciência. Estas são as características de um pescador. Conhecimento, para conhecer o tipo de peixe e, de acordo com o peixe, lançar as redes conforme as malhas, ou se anzol, tarrafa ou landuá. Sabedoria, para não assustar o peixe, e saber a hora certa de lançar as redes, se a noite está escura e calma, ou se a noite é clara e de vendaval. Terceira, confiança, está sempre confiando que vai fazer uma boa pescaria, mesmo que ele não veja nenhum sinal de peixe, ele não desiste. Coragem, para enfrentar as noites escuras e as grandes ondas do mar. Quinta, constância, está sempre nas águas, está sempre lançando as redes. E sexta, paciência, para aguardar o tempo de malhar o peixe e aguardar o momento em que o vento vier passar, pois se sabe que ventania não é bom, noite clara com ventos não é bom para uma boa pesqueira. Para uma boa pesqueira é necessário que haja uma noite escura, calma, sem vento. E é por isso que eu estou falando sobre 6 características de um pescador, para que nós possamos entender o que Jesus estava falando para Pedro. Agora, um pescador precisa apenas dessas 6 características? Não. Para ele ser bem sucedido em uma pescaria, ele precisa de mais complementos que um pescador precisa. Por exemplo, ele precisa de roupas adequadas para suportar o frio e as chuvas. Ele também precisa de rede, tarrafas, anzol, landuá, para que tenha oportunidade de lançar essas malhas conforme o peixe. Ele precisa de um barco ou uma canoa para ter apoio ou proteção. Ele precisa de um lampião ou de uma lanterna para iluminar. Todo pescador ele precisa de uma arma para tratar o peixe ou até mesmo enfrentar as feras. Normalmente, todo pescador conduz uma espingarda ou até mesmo uma faca, porém o pescador também precisa de um companheiro amigo para ajudá-lo. Aí está os complementos que um pescador precisa, além das 6 características que deve ter na sua vida, para que ele possa fazer uma boa pescaria.
Agora, eu gostaria de falar sobre 6 características de um ganhador de almas. Era isto que Jesus estava fazendo na vida de Pedro quando disse no verso 10: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E se sabe que ninguém melhor para entender de pescaria do que Pedro. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus trabalha com aquilo que você tem. Como tem pessoas querendo ganhar almas, mas quer primeiro fazer um curso de teologia, e eu não sou contra a teologia, mas é necessário que tenha na verdade, aleluia, a chamada, e quem tem a chamada, certamente será usado por Deus naquilo que sabe fazer, e foi isso que Deus fez na vida de Pedro. Escute agora, em Provérbios 11:30, nós encontramos um versículo que a palavra de Deus nos diz que quem ganha uma alma, sábio é. Por isso que é necessário que o homem tenha a primeira característica que tem o pescador. E qual é a primeira característica do pescador, pastor? É conhecimento, meus irmãos. Segundo Timóteo 2:15 está escrito: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, aleluia, que maneja bem a palavra da verdade. Em 2 Pedro 3:18 está escrito: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 4:6, a palavra diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saiba como vos convém responder a cada um. Como é que alguém vai evangelizar ou ganhar almas se não tem conhecimento da palavra? Como é que alguém vai ganhar almas se não conhece a Cristo? E por onde eu conheço Cristo, pastor? Eu conheço através da sua palavra. Oséias 3:6, a Bíblia diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Irmãos, é necessário se conhecer a palavra. A segunda característica do pescador é exatamente sabedoria. E o que é que diz a palavra em Tiago 1:5? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto a ser-lhe dada. Escute, irmãos, como tem pessoas sem sabedoria. É necessário para cada tipo de peixe, aleluia, um tipo de isca. Ninguém pega, na verdade, por exemplo, no anzol, ninguém pega traíra, aleluia, na verdade, com outra coisa senão com caçote ou com um pedaço de carne. Agora escute uma coisa: o tucunaré é necessário que tenha uma piaba na ponta do anzol. E de que é que eu estou falando? O homem de Deus precisa ter conhecimento e ter sabedoria para, de acordo com a alma, ele lançar a mensagem. Escute, Hebreus 4:6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. O que é temperada? Não é insolsa, também não é salgada. Irmãos, quando se ouve um homem que tem o sal na vida dele, alguém quer escutar outra vez. Por quê? Porque este alimento que é a palavra está temperado, e uma comida bem temperada alguém deseja comer novamente. Escute, a terceira característica do pescador que tem que ter naquele que é missionário: confiança. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Escute, meu irmão, como é que eu vou evangelizar? E a primeira palavra que eu digo é esta: pastor, nós vamos porque na verdade temos que ir, mas nós já fomos ali várias vezes. Você precisa acreditar que Deus é poderoso para fazer o milagre. Escute, meus irmãos, em Hebreus 11:6 está escrito: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, um ganhador de alma, ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter a sabedoria, mas ele também precisa ter confiança. Quarta característica do pescador que tem que ter no missionário: coragem. Juízes 7:3, a Bíblia diz: o Senhor falando a Gideão: agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que
volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Não adianta, meu irmão, se não existir coragem, se não existir, aleluia, a força de Deus, não tem como irmos à evangelização, porque na evangelização se encontra demônios, na evangelização se encontra empecilho, e é necessário que tenhamos coragem, precisamos de coragem. Louvado seja o nome do Senhor. A quinta característica que tem um pescador, que precisa daqueles que ganham alma, é exatamente constância. O que é constância? Hebreus 10:36, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Irmãos, o que é constância? É alguém que não para, é alguém que não desiste, é alguém que está sempre constante, fazendo a obra de Deus. Não podemos parar, é por isso que precisamos, na verdade, de constância. Aleluia. Desculpe, irmão, eu troquei o versículo. É 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Trabalhe para Cristo, seja constante, vai evangelizar, e se não conseguir, volte novamente, porque constância é uma das características que tem que ter num ganhador de alma. Agora a última é paciência. Hebreus 10:36, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Lucas 21:19 está escrito: na vossa paciência possuí as vossas almas. Precisamos de paciência. Irmão, quantos pregadores de evangelho que estão pregando a palavra, e aqueles que não entendem a palavra, porque são cegos, muitas vezes querem questionar, e falta-lhe a paciência, e em vez de pregar o evangelho, magoam estas vidas, ou seja, espantam o peixe, espantam a alma, porque lhe faltou a sabedoria. Mas se tiver a paciência de Cristo na vida dele, se tiver a constância, se tiver a sabedoria, a confiança e o conhecimento, com certeza, aleluia, certamente alguém conseguirá ganhar uma alma para Cristo. Agora escute, um ganhador de almas ainda precisa de algo, pastor? Sim, assim como o pescador de peixe, ele não precisa apenas das 6 características, mas de alguma coisa mais. Escute-me, um ganhador de alma ainda precisa de algo. E de que é que ele precisa, pastor? De roupas adequadas. Apocalipse 16:15, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Como é que um homem que está nu espiritualmente pode ganhar almas para Cristo? Me explique agora. Apocalipse 3:4, meus amados irmãos, está escrito, aleluia, João escrevendo a quinta carta da igreja de Sardes, está escrito: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. É necessário que esteja com as vestes espirituais limpas e adequadas. Aleluia. Também é necessário ter redes e anzóis, ou seja, este tipo de material fala de vários tipos de mensagem. Assim como de acordo com o peixe, deve-se ter um material, da mesma forma, de acordo com a alma, deve-se ter a mensagem. Aí eu falei em Colossenses 4:6, quando diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Como em Mateus 3:1-7, nós vamos ver Pedro dizendo, João Batista dizendo: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira futura? É necessário às vezes falar com sabedoria, é necessário às vezes falar manso, mas também há hora e há momento que Jesus precisa de João Batista, há momentos que Jesus precisa de Pedro, também há momentos que Jesus precisa de Moisés, manso. Louvado seja o nome do Senhor. Escute o que a Bíblia diz, a terceira característica, ou a terceira característica que deve acompanhar, além das características de um pescador, barco ou canoa. De que fala isso? Hebreus 10:25, a Bíblia diz: assim como o pescador
precisa de um barco para ter apoio. Um ganhador de alma precisa de uma igreja para lhe apoiar. Está escrito em Hebreus 10:25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vai se aproximando aquele dia. Ou seja, irmão, como é que alguém vai evangelizar? Alguém lhe pergunta: de qual igreja você é? E você diz: não, eu não tenho igreja. Não, na verdade eu sou de Cristo. Não, todo pescador precisa de apoio, de uma canoa, de um barco, ou até mesmo de, aleluia, de uma câmara de ar. Assim como o pescador precisa de apoio, um evangelizador precisa ser recomendado por uma igreja, e uma igreja que tem as marcas de Cristo, e uma igreja que tem o ensinamento da palavra de Deus. Quarto, todo pescador precisa de um lampião ou de uma lanterna. Lucas 12:35 está escrito: sejam cingidos os vossos lomos e acesa as vossas candeias. Aleluia. Mateus capítulo 5 e verso 14, a Bíblia diz assim, meus amados irmãos, escute-me, estou adiantando porque o tempo é pouco. 5:14 de Mateus está escrito assim, irmãos: olha, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Eu pergunto, como é que um ganhador de alma pode ganhar alma se ele é treva, se ele não é luz, se ele não resplandece, se a glória de Deus não está na vida dele? Como é que pode um ganhador de alma desses ganhar alma se ele na verdade não é luz diante de uma sociedade? Quinto, todo pescador precisa de uma arma. Assim também, aleluia, todo ganhador de alma precisa estar em Efésios 6:17. Também tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hebreus 4:12, nós encontramos a palavra de Deus dizendo, meus irmãos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do corações. Então, como é que alguém vai evangelizar e não tem a palavra? Como é que alguém vai evangelizar e não sabe nada da Bíblia? É por isso que precisamos entender o que Jesus estava dizendo a Pedro: a partir de hoje o seu conhecimento vai ser adquirido para ganhar almas, porque você tem as qualidades de um ganhador de alma. Aleluia. Escute-me, a sexta e última: todo pescador precisa de um companheiro amigo. E o que é que diz Tiago 2:23? E cumpriu-se as escrituras que se diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. João 5:14, Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Deixe-me dizer aqui uma coisa: eu já fui pescador, e na verdade eu era o remador da canoa, e muitas vezes eu lembro que quando o meu companheiro terminava de passar as redes, eu dava uma chamada na canoa, e o rapaz caía sobre as águas, porque não tinha em que se segurar. Na verdade eu era um amigo, porém eu não era um amigo companheiro. O que é que isso fala? Se você quer evangelizar, você não precisa de muita gente, você só precisa do seu amigo chamado o Espírito Santo. Jesus Cristo é o amigo de um ganhador de alma. Quem ganha alma tem um amigo, quem ganha alma tem um Deus poderoso. Que Deus os abençoe no nome de Jesus.